Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje vamos estudar no tomo único o módulo 1, Vida no Mundo Espiritual, roteiro 7, Ocupações e Missões dos Espíritos. Na questão 558 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E a espiritualidade responde que concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então, a espiritualidade aqui nos mostra que todos nós que somos criaturas de Deus somos colaboradores da obra divina. E aos espíritos que estão mais ligados ao Pai, incumbe a ele as direções de todas as criaturas do universo, de todos os orbes do universo, obviamente considerando os desígnios de Deus. Na questão 559, pergunta Kardec: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E a resposta é: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Então vejam, não são apenas os espíritos superiores que têm compromissos com o Pai. Eles, na condição de espíritos superiores, têm condições não só de compreender adequadamente os desígnios de Deus, mas também executar tarefas mais complexas e de maior envergadura. Mas mesmo nós, na condição de espíritos inferiores, temos papéis a cumprir, temos serviços a executar no intuito de atender a todos os desígnios divinos. Não resta dúvida que, na nossa condição, as nossas tarefas são pontuais, enquanto, para os espíritos superiores, suas tarefas são de ordem planetária, mas, ainda assim, essas tarefas de ordem planetária dependem de pequenas tarefas que são designadas a espíritos ainda no início de sua marcha evolutiva, como nós. Na obra O que é Espiritismo, no capítulo 3º, no item que trata do homem depois da morte, de número 159, Kardec faz as seguintes considerações. Tem as almas ocupações na outra vida? Pensam elas em outra coisa a não ser em suas alegrias e sofrimentos? Se as almas não fizessem mais que tratar de si durante a eternidade, seria egoísmo. E Deus, que condena essa falta na vida corporal, não poderia aprová-la na espiritual. As almas ou espíritos têm ocupações em relação com o seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se. Vejam aqui que Kardec nos explica na obra O que é Espiritismo que todos os espíritos, independente de sua condição evolutiva, têm obrigações a serem desempenhadas. Se assim não fosse, imaginar que os espíritos desencarnados, aqueles que estão habitando inteiramente o plano espiritual, nada teriam a fazer, a não ser cuidar de seus interesses, seria imaginar um Deus que privilegiaria o egoísmo, o que não é verdade, porque Deus dá atenção e dá valor ao amor, à caridade. Então, esses espíritos desencarnados também devem, lá no plano espiritual, desempenhar tarefas amorosas e caridosas, assim como nós aqui encarnados no plano material. E mais, Kardec nos mostra que esses espíritos, no plano espiritual, também se dedicam à sua instrução e preparação para novas jornadas na crosta terrestre, quando encarnados. Na questão 563 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são incessantes as ocupações dos espíritos? E a resposta que vem é a seguinte: incessantes sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento.
Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. Então vejam, no plano espiritual, os espíritos, notadamente os mais elevados, eles têm atribuições e ocupações permanentes, como diz a espiritualidade, incessantes, usando o mesmo termo que Kardec utiliza na pergunta. Ou seja, que não param, que não se interrompem. Mas essas ocupações, longe de representar um fardo, são um prazer, uma satisfação para esses espíritos, porque eles têm, então, a condição de colaborarem diretamente na obra divina. Na questão 563A, Kardec pergunta: concebe-se isto com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores? E a resposta é: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, as responsabilidades e atribuições no plano espiritual, elas não poupam nenhum espírito. O que vai diferir é o grau de complexidade e de responsabilidade que é atribuída àquela atividade. Mesmo os espíritos inferiores, a eles é atribuídas atividades no mundo espiritual. Certamente não serão atividades de alta monta, dada a condição desses espíritos, mas serão atividades que estão ligadas aos planos divinos. Na questão 564 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? E a resposta que nos é dada é a seguinte: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente, como há homens que só para si mesmos vivem, pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade. Então percebam que a resposta que é dada a Kardec nos deixa claro que podem até existir e existem alguns espíritos que experimentam uma certa ociosidade no plano espiritual, mas essa condição ela é temporária, porque os espíritos, ainda que de condição inferior, percebem logo que precisam se engajar nos planos divinos, nos projetos divinos. Então, como é dado livre-arbítrio aos espíritos, não se cobra de logo que esses espíritos, chegando no mundo espiritual, se engajem em atividades de maior monta e maior relevância. Mas esses espíritos voluntariamente vão ascendendo e vão percebendo que precisam buscar um encontro com Deus. E a forma de buscar esse encontro é realizar os desígnios do Pai. Na questão 567, pergunta Kardec: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? E responde a espiritualidade superior: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Então veja, os espíritos mais inferiores, mais apegados à matéria, eles se aproximam de nós porque eles querem experimentar aquilo que eles experimentavam quando estavam no plano material. Mas essa condição, ela é oportunizada primeiro em razão do livre-arbítrio. Então, nos é dado o livre-arbítrio para agir de uma forma ou de outra. Mas também teremos as companhias que estão diretamente relacionadas à nossa forma de ação. Por outro lado, os espíritos que acabam nos influenciando e acabam se aferrando a nós
pelas nossas escolhas equivocadas, eles, assim como nós, necessitam evoluir. E muitas vezes é pelas asperezas da vida e pelas dores experimentadas que evoluiremos. Então, esses espíritos, ainda que involuntariamente e inconscientemente, acabam atuando no interesse da vontade divina, porque eles impelem-nos a que aprendamos com nossos erros e que, assim, todos possam evoluir. Sobre essa questão, Kardec faz os seguintes comentários. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa, às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. É exatamente o que acabamos de explicar. Como um espírito inferior ainda está muito ligado à matéria, ligado aos sentimentos ainda inferiores, eles vão acabar se afinando com encarnados que vão agir naquela conformidade e, portanto, agindo distante da vontade de Deus. Mas mesmo essas ações, elas não estão de todas perdidas, porque esses espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados, acabarão angariando ali compromissos e responsabilidades que vai lhes ajudar, ainda que de uma forma penosa e dolorosa, a evoluir. Na questão 569 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? E a resposta é que são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Todos os espíritos, então, na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, são convidados a desempenhar tarefas e missões. Obviamente, os espíritos mais elevados lhes é confiado missões mais complexas e mais nobres, mas não nos é dado ainda a condição de compreender toda a vastidão dessas missões, porque todas elas estão ligadas aos planos divinos. Por isso que não temos condições de compreender as missões e as tarefas de espíritos puros, por exemplo, porque a condição desses espíritos é tão elevada que não conseguimos compreender, não teremos capacidade de entender essas atividades desses espíritos. Sobre esse assunto, essa pergunta, Kardec faz os seguintes comentários. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo espiritual. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha sua tarefa. Kardec, nesse comentário, nos deixa bem claro que há uma infinidade de tarefas que são confiadas aos espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão na erraticidade, no plano espiritual, desde atividades simples de socorrer uma pessoa específica até atividades imensamente complexas, como gerir a humanidade terrestre. Essas atividades vão ser adequadas à capacidade do espírito. Deus não concede atribuições a espíritos que não têm condições de desempenhá-las. Se deixamos de desempenhá-las, é apenas por mera falha nossa, e não falha na atribuição divina. E essas atividades, então, elas vão tomando uma dimensão cada vez maior,
conforme o espírito ele evolui, conforme o espírito se encontra numa condição de evolução espiritual superior. Na questão 571, Kardec pergunta: só os espíritos elevados desempenham missões? E a resposta é: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Mais uma vez aqui a espiritualidade ela é bem clara na sua resposta. Todos os espíritos, independente de sua condição evolutiva, têm atribuições, têm tarefas e têm missões dentro do plano divino. O que vai mudar é a categoria dessas tarefas. Aqueles espíritos menos evoluídos vão ter atribuições de menor envergadura, enquanto os mais evoluídos vão ter atribuições mais ásperas, mais grandiosas do que os de menor envergadura, porque isso vai depender da condição do espírito. Na questão 572, pergunta Kardec: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E a resposta é: ele a pede e de todos se considera se a obtém. Vejam que todos os espíritos anseiam por ter tarefas, por terem atribuições no plano espiritual. Muitas vezes os espíritos fazem isso esperando ter algo em troca. É só a gente lembrar um pouco lá do nosso lar, que André Luiz ansiava por ter tarefas para que ele tivesse bônus hora de maneira a visitar a sua família no plano terreno. Mas depois, conforme nós vemos o andar da obra, percebemos que André Luiz já não dá tanta importância ao bônus hora. Ele consegue encontrar nas tarefas que lhe são confiadas, inicialmente ainda diminutas, encontrar alegria e realização e plenitude nessas tarefas. Na questão 572A, pergunta Kardec: pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? E a resposta é sim. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Da mesma forma que as pessoas se candidatam a empregos e nem sempre são contratadas para aquele emprego, somente aqueles que estão aptos para desempenhar aquela função, aquela atividade, vão ser escolhidos, designados para elas. Porque a obra divina, ela caminha para a perfeição e, portanto, no momento em que os espíritos mais elevados vão confiar determinadas tarefas a outros espíritos, eles têm a plena condição de avaliar a capacidade desse espírito, até onde ele tem condições de cumprir aquilo que está sendo esperado. Missão espiritual de um povo. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no prefácio de Emmanuel podemos destacar o seguinte trecho: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente dos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Emmanuel, nesse trecho do prefácio da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos apresenta uma série de atribuições que se espera do povo brasileiro. Não só na questão material, como país que vai fornecer alimentos para toda sorte
de populações do mundo, mas também como um país que será um celeiro de mentes iluminadas que vão abrir a consciência da humanidade terrestre. Veja que Emmanuel nos mostra que o papel do Brasil ele vem se conjugando com papéis de outras nações no curso da história da humanidade. E o Brasil, no momento adequado, desempenhará um papel de grande impulsionador da iluminação da humanidade. Nos capítulos 3 e 4 da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, podemos extrair: Jesus, dirigindo-se a Ismael, falou. Ismael, que foi o espírito designado como guia espiritual do Brasil, manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia, na sua branca substância uma tinta celeste, inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz, que foi o nome anterior do Brasil. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se ofereceram como voluntários da grande causa. Entre muitos descobriremos José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leandro Nunes e muitos outros, que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Lembrando que o Padre Manuel da Nóbrega foi uma das encarnações do Espírito Emmanuel. E veja como é traçado, então, o papel de uma sociedade, de um povo que convive numa nação. Esses espíritos que vieram organizar a terra de Santa Cruz, vieram com o propósito de fazer com que a bandeira de Jesus fosse implantada em outro local da terra, dada as condições que não tinha mais de abrigar no Oriente Médio a posição da bandeira do Cristo. Então, a bandeira do Cristo é retirada lá no século XV, século XIV para o século XV. Cristo retira lá da Judéia, lá de Jerusalém, e implanta ela aqui, ainda no continente não descoberto, que era a América do Sul. E implanta exatamente no território onde hoje abriga o Brasil. E confia a essa nação que ainda iria surgir no mundo material, mas que já estava organizada no plano espiritual, como a nação que viria séculos depois, e ainda estamos longe de chegar a esse ponto, viria a ser o celeiro de almas do mundo para transformar essas almas, para regenerar essas almas. Por isso que quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai encontrar
que, em determinado momento da história do Brasil, espíritos muito endividados da Europa vieram para cá e ainda vêm para cá, para aqui reencarnar e progredirem e auxiliar no progresso da coletividade dos espíritos aqui abrigados. Missão espiritual de desencarnados. André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe, por exemplo, importantes revelações acerca das missões desempenhadas pelos desencarnados incumbidos de retirar das zonas espirituais de sofrimento os espíritos ainda ligados às paixões humanas. Narra na obra Obreiros da Vida Eterna o citado autor espiritual. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, a irmã Zenóbia, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Ao transpormos o limiar da casa transitória, explicou-nos cuidadosa, convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso, e fitando-nos resoluto informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens, e em meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos, talvez, a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho, assustadiças. E embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que força nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencendo-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial, verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região, e atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4, caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente: não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos os espíritos às imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Esse trecho de André Luiz nos mostra tanto a sua jornada nas zonas chamadas abismais, zonas de abismos e zonas trevosas, como também mostra
que os espíritos são confiados a tarefas de acordo com as suas condições. Percebam que na própria relação ali do que acontecia, 20 espíritos são mantidos numa determinada posição para que André Luiz e mais outros 5 sigam a jornada em frente. E por que é feita essa separação? Porque aqueles 20 espíritos não estavam preparados para seguir em frente, para seguir as zonas ainda mais densas. E por isso que eles permanecem naquela posição, enquanto André Luiz e outros prosseguem para dali extraírem maior aprendizado, que era o motivo que André Luiz acompanhava o seu mentor e acompanhava a diretora da Casa da Transição. Missão espiritual de encarnados. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E nos temos a seguinte resposta: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Vejam aqui que nos é apresentado pela espiritualidade superior que não só no mundo espiritual os espíritos são convidados a desempenhar tarefas e missões. Os encarnados também, os espíritos que estão no mundo espiritual e vêm para a Terra para seguir uma nova jornada na carne, também assumem compromissos no plano espiritual, assumem missões, assumem tarefas, todas elas voltadas para a vontade de Deus. Na questão 575, pergunta Allan Kardec: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? E a resposta é que pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Nos lembra aqui a espiritualidade que, independente da condição do espírito, a todos são conferidas missões. Entretanto, de acordo com a capacidade desse espírito, de acordo com a elevação desse espírito, mais missões de maior amplitude lhes serão confiadas. Por isso que a espiritualidade responde pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Os espíritos mais elevados são convidados, então, a, estando na Terra, como encarnados, desempenhar tarefas mais complexas, mais amplas, de maior alcance para a humanidade. Na obra O Consolador, Emmanuel fala sobre, por exemplo, os espíritos que encarnam com compromisso na área artística. Na questão 162 da obra O Consolador, fizeram a seguinte pergunta: todo artista pode ser também um missionário de Deus? E Emmanuel responde: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio,
alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Emmanuel então nos explica que todos os espíritos recebem atribuições para desempenhar aqui na Terra enquanto encarnados. Especificamente sobre os artistas, eles também são convidados a construir a obra divina. É lógico que sempre haverá aquele artista que vai, assim como pode ser qualquer profissional, que vai se aferrar a outros sentimentos menos nobres. E assim ele não vai cumprir os desígnios divinos que lhes são confiados. Mas, independente disso, a todos aqueles espíritos que vêm com a missão de construir algo na esfera das artes, lhes é dado o convite de desempenhar funções em prol de Deus. Vai depender desse espírito encarnado quais serão as escolhas que ele fará. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E a espiritualidade responde: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Veja que as missões, as tarefas podem ser de todas as ordens. A própria paternidade ela é uma tarefa, uma missão, porque o pai recebe aquele filho para que ele possa, no futuro, desempenhar também as funções divinas. E esses compromissos, depois, vão ser penosos para esse pai que tenha falhado na educação de seu filho, porque ele vai ficar compadecido pelos sofrimentos que o filho vai suportar na vida futura, pelos equívocos que o filho cometeu enquanto estava encarnado, em razão da falha na educação que foi propiciada pelo pai, por exemplo. Na questão 584 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? E a resposta é a seguinte: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então vejam, mesmo aqueles espíritos que são equivocados, muitas vezes lhes é dado um determinado papel e, obviamente, que Deus não espera que esse indivíduo propague o mal, mas sabe que esse indivíduo terá equívocos. E esses equívocos fazem parte do plano divino, porque ele vai se utilizar dessas situações para auxiliar o progresso de uma coletividade. Na questão 584A, Kardec pergunta: nenhuma parte tendo na produção do bem que essas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui um instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? E a resposta é: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Então não significa que esse espírito que tenha sido dado uma determinada tarefa que causaria ali uma dificuldade coletiva, não significa que ele não responderá pelos seus atos, porque ninguém encarna com a obrigação ou com a missão de fazer o mal, todos encarnam com a missão de fazer o bem. Se escolhe fazer o mal naquela atividade que lhe foi confiada,
o erro é desse espírito e ele também vai arcar com as consequências desse equívoco. Sobre essa pergunta, Kardec comenta: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito que ainda não podem gozar do bem. Veja que aqui Kardec, então, ele mostra toda a categoria de espíritos e que esses espíritos vão sendo atribuídos determinados compromissos conforme a sua capacidade de desempenhar e de cumprir esses compromissos. Vemos, então, espíritos superiores que vão tratar desde as questões da natureza até as questões de grandes coletividades, como uma nação. Enquanto outros espíritos de menor potencial, de menor capacidade de evolução espiritual, lhes vai ser concedido outros meios de desempenhar as suas funções. Mas se eles se equivocam no desempenho dessas funções, essa é uma escolha deles e uma consequência que ele vai experimentar no futuro pelos seus equívocos. Esse era o conteúdo que tínhamos para a aula desta semana. Desejo a todos um bom estudo, muita paz e muita luz.